Então, gente, vamos começar falando do software que eu utilizo para discotecar, que é o Serato. Na minha opinião, ele é o melhor porque ele é mais simples, a interface dele é muito auto-intuitiva. Então, com pouco tempo mexendo assim, você já pega a prática, você já entende como que funciona cada recurso e é o que eu recomendo para as pessoas. Ele é um software que é pago, mas ele também tem uma versão mais simples, que é gratuita, que é o Serato DJ Intro. Para além do Serato, também tem a possibilidade do Traktor, e tem alguns que são, digamos assim, mais para amadores e tudo mais, que é o Virtual DJ e alguns outros softwares que se consegue baixar rapidinho assim na internet, gratuito, com facilidade. Na minha opinião, o melhor é esse para a gente praticar, para a gente entender melhor como que funciona até a música, assim, estruturalmente falando. É um software que não costuma ter delay, né? Que às vezes você aperta um botão e ele demora um pouco para entender esse comando. Então eu vou começar a apresentar um pouquinho para vocês como que funciona. Aqui na tela a gente está gravando, a gente tem essas pastas do lado esquerdo. Aqui a gente tem todos os áudios, ou seja, todas as músicas que eu tenho passadas aqui para esse software. E eu posso também separar por pastas, igual eu fiz aqui. Se vocês repararem bem, dá para ver legal. Deixa eu só voltar para a pasta que estava aqui antes. Pronto. Aqui a gente tem essas 4 opções aqui: histórico, preparar, procurar arquivos. No histórico, você consegue ver o seu histórico de reprodução nesse software. Ou seja, o que você tocou num dia específico, se você quiser reproduzir de novo isso que você tocou. Aqui nos arquivos, você tem acesso às pastas do computador. Então, quando você for criar uma pasta, você vai aqui, ó, nessa caixinha laranja, aí vai estar aqui, Create 1. Vou colocar exemplo. Vou trazer ele aqui para cima. E aí é possível você importar arquivos do seu computador para essa pasta. O que a gente faz para poder passar essas músicas para o Serato? A gente vai importar de uma pasta do computador. Você vai utilizar um site ou um software para fazer o download dessas músicas que sejam compatíveis, né? Dependendo do formato, pode ser .mp3, pode ser em WAV. Vai depender muito. É ideal que a qualidade da música tenha 320 kbps, que é a qualidade melhor que a gente pode trabalhar. Isso você pode ver quando você for fazer o download dessas músicas, sempre tem lá descrito no arquivo. Aqui eu vou pegar uma pasta qualquer, vou selecionar todas essas músicas e copiar, e vou jogar nessa pasta que a gente acabou de criar aqui. E o software vai fazer a leitura dessas músicas. Como essas músicas já foram passadas para o meu computador anteriormente, ele já fez a leitura automática dos BPMs, né, das teclas, da duração de cada informação respectiva. Mas só para vocês entenderem como que funcionaria esse processo. Aqui a gente tem o deck esquerdo e o deck direito. Respectivo, que nem na controladora. Então aqui a gente tem a informação da música, o título, o autor, a gente tem aqui o BPM, a gente aqui também tem o BPM, a gente tem aqui as batidas, 1/8, 1/4, meia, 1, 2, 4, 8 e 16. E por que desses números serem múltiplos de 4, né? Porque a maioria dessas músicas que a gente costuma utilizar para tocar, elas são 4x4. Eu vou explicar isso um pouco melhor na próxima aula, vocês vão entender como que funciona. Mas aqui, basicamente, vou abrir a pasta que a gente estava antes. Com a ferramenta de browse da própria controladora, eu consigo ir circulando, procurando as músicas, mas também é possível fazer isso com o mouse. Então eu selecionei aqui uma música qualquer, vou carregar ela para o deck e ela já vai aparecer aqui com as informações respectivas dela. Vou voltar para que eu tinha selecionado antes. E aqui, o
que nem eu expliquei na última aula, se a gente aperta o Q, ele começa a reproduzir a música a partir do ponto que eu tinha selecionado. Mas se eu tiro o dedo desse botão, ele para de reproduzir. Então a gente vai, né, enquanto a gente estiver discotecando, que a gente estiver ouvindo a música e ela estiver já sincronizada com a batida, e a gente tiver certeza que está certo, a gente dá o play e ela continua funcionando normalmente. Um recurso que está aqui, que são esses números que eu já tinha falado, são recursos de looping. Por que a gente usa esse recurso? Porque muitas vezes a música ela não tem uma introdução muito grande e a gente precisa fazer essa extensão para que a gente possa fazer a mixagem com um tempo relativamente tranquilo, sem começar a misturar voz com voz, né? É ideal que a gente não misture voz com voz, porque fica confuso para quem está escutando. Aqui no BPM, se a gente mexe aqui no tempo da controladora, é possível ver que esse BPM ou aumenta ou diminui. Sempre que a gente for mixar uma música com a outra, é importante que os BPMs estejam iguais. Então a gente está vendo aqui na tela que uma tem 116 e a outra tem 117.5. Então eu vou ajustar até que elas fiquem iguais e elas se encontrem, né? Para a gente poder fazer essa mixagem. Através do jogger também é possível que a gente manuseie aonde que a gente quer fazer a marcação desse ponto, né? O Q é essencial para isso, para marcar onde que a música vai começar. Então, ele serve fundamentalmente para isso. E aqui a gente tem os hot cues, que é uma ferramenta da gente ter esse ponto marcado para sempre no computador. É possível que a gente mude também, altere sem problema nenhum, apertando o Shift. Vocês estão vendo aqui, estou apertando o Shift 1. Ele desmarcou aqui. Antes ele tinha um indicador, uma setinha, que aparece aqui no vermelho. E é bom a gente já ter essas marcações definidas para na hora que a gente está tocando ou fazendo um set, que a gente não fique procurando onde começa a batida da música para a gente poder começar a mixagem. Eu apresentei para vocês agora um pouquinho de como que funciona esse software e a gente vai partir para uma parte um pouquinho mais teórica, que é falar da estrutura das músicas que a gente costuma discotecar, né? Seja o rap, o house, o funk, enfim, existem várias vertentes musicais e a gente vai abordar esse tema na próxima aula.